Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, o seu professor de História. Vamos iniciar a aula de número 14 para o concurso barra vestibular Polícia Militar do Maranhão, vestibular da UEMA, CFO, galera. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o mundo contemporâneo, aula de número 14. Se você perdeu as primeiras aulas, clica aí no link da playlist que está na descrição para acompanhar as aulas anteriores. Baixa também o teu PDF desta aula, que já está disponível também no link da descrição. Vamos falar sobre as revoluções liberais do século XIX, o imperialismo e os Estados Unidos no século XIX, beleza? Então, peço para você se inscrever aqui no canal, inscreva-se no canal História para Vencer, deixe like nesta aula, beleza? Deixe muito like aí, pessoal, metralha like, por gentileza, para a gente fortalecer o nosso canal. Bom, me siga também lá no História para Vencer, ali no Instagram, se você quer bater um papo rápido comigo, falar de história, falar de carreiras policiais e de carreiras militares das Forças Armadas, Polícia e Forças Armadas. Baixa aí o teu PDF e vamos que vamos para a nossa aula. Bom, galera, vamos lá para a nossa aula Revoluções Liberais do século XIX. Bom, um pouco de teoria, depois exercícios. Veja só, nós temos aquele panorama geral das revoluções liberais do século XVIII, as revoluções burguesas do século XVIII. Nós podemos citar as revoluções inglesas, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa, certo? E dentro desse contexto também podemos citar a Era Napoleônica, o Império Napoleônico, onde este cidadão, general Napoleão Bonaparte, espalhou as ideias liberais burguesas pela Europa, nos territórios e estados que ele ia conquistando, ele ia dominando, ele implementa ali as ideias liberais burguesas, principalmente aquilo que estava estabelecido como princípio de direitos burgueses, a propriedade, a liberdade, a vida. Então, isso aí se espalhou pela Europa. Mas o Napoleão Bonaparte, ele caiu, o governo, definitivamente em 1815, após ser derrotado na Batalha de Waterloo, em 1815. Foi exilado para a ilha de Santa Helena, mas vem após a sua, ou melhor, durante a sua queda, né, e pós, principalmente, a realização do Congresso de Viena. Então, como nós vimos em aula anterior, na aula de número 13, a aula sobre Napoleão, nós temos ali a elaboração do Congresso de Viena, que adotou princípios, e o que eu quero falar para vocês é o princípio da restauração do absolutismo na Europa. Bom, em várias monarquias tradicionais, digamos assim, conquistadas por Napoleão Bonaparte, após a sua queda e de seus parentes que governavam esses reinos, ocorre a restauração monárquica, inclusive na França, né? A dinastia borbônica, os Bourbons, voltam a governar a França, mas de caráter absolutista. Muito embora, pessoal, que após 1815, vários cidadãos europeus, influenciados pelas ideias liberais, política, econômica, elas não aceitaram mais o retorno do absolutismo, certo? A concentração de poderes nas mãos de uma pessoa, o tratamento diferenciado daquelas pessoas que eram consideradas nobres, a intolerância religiosa, enfim. Então, o Napoleão, ele planta as sementes da Revolução Francesa em vários territórios europeus por onde ele passou, certo? E não só por isso, né? Essas sementes também são espalhadas pela imprensa da época, pela facilidade de comunicação através das ferrovias do século XIX. Então, as ferrovias vão transmitir as informações para aquele contexto bastante rápido, entendeu? Então, isso vai, né, gerando, né, um espírito, digamos assim, de liberdade política,
econômica, um espírito de luta por direitos civis, políticos, enfim. Então, isso aí se espalha pela Europa. E, diante desse contexto, vão surgindo na Europa do século XIX, principalmente, certo, a partir da segunda metade do século XVIII, que transcende aí o século XIX, vem as ideologias que se criam diante desse processo. O nacionalismo, o liberalismo, o socialismo utópico, científico, enfim. Então, vamos ter o surgimento de várias ideologias, como nós já vimos também em aula anterior, certo? Então, as revoluções liberais do século XIX, elas vão contestar diversas situações, tá? Mas não vai ser um grupo social apenas que vai fazer as suas manifestações. Por exemplo, a burguesia. O operariado, o proletariado também fará essa manifestação. E tudo o que acontecia na Europa repercutia nas Américas, tá? Principalmente na América Central e na América do Sul, onde as ideias pró-liberdade, né, vão inspirando, né, os movimentos de independência nos continentes americanos, com exceção dos Estados Unidos e do Haiti, porque foram as duas primeiras colônias a proclamarem a sua independência. Estados Unidos ainda na segunda metade do século XVIII e o Haiti ali no início do século XIX, 1804, e o Haiti foi uma revolução escrava. Então, as potências, digamos assim, europeias e as próprias colônias e ex-colônias ao longo do século XIX, vão isolando o Haiti, certo? Por quê? Porque era um país negro, um país dominado por negros. Então, essa galera não queria contato com esse tipo de país, digamos assim, certo? Mas, enfim, nós temos aqui na nossa tela, primeiramente, né, um conceito de nação e nacionalismo. Observem aqui que os conceitos de nação e nacionalismo surgiram na Europa durante a Revolução Francesa, inspiraram a formação de comunidades autônomas e independentes. E aí eu trouxe para vocês o conceito do que é nação e o que é o nacionalismo. Então, nação, conceito político ligado à existência de uma unidade linguístico-cultural, incorporou-se a ele a partir do século XIX a noção de unidade territorial e política. Já o nacionalismo é ideologia que defende a existência de laços culturais, históricos, linguísticos que unem os habitantes de um território e que justificam a preferência por tudo que pertence à nação. E esse nacionalismo, ele tende a ficar mais exacerbado ao longo do século XIX. Bom, a partir de meados do século XIX, como eu acabei de falar, o nacionalismo ganhou força, esse ideal político passou a ser perseguido por diversos grupos sociais, em especial pelas camadas médias europeias. Bom, a classe operária, principalmente após 1848, o Karl Marx, né, que escreveu junto com seu colega a obra O Manifesto Comunista, só citando exemplo, né, do livro deles, né, que eles publicaram. O que eu vou dizer agora não quer dizer que está no livro, né, intrínseca, diretamente relacionado ao livro, mas eles eram críticos, né, de que esse nacionalismo, tanto esses pensadores quanto no século XX, o Lenin da Rússia, eles vão afirmando que o nacionalismo, o imperialismo, ele era uma propaganda burguesa, tá entendendo? Então era uma propaganda burguesa. Ou seja, a ideia de inspirar um sentimento de nacionalismo para conquistar territórios, isso beneficiaria mais a burguesia do que a classe proletariada. Por quê? Porque esses caras vão dominando territórios fora da Europa, mas que eram ricos em matérias-primas. Entendeu? Então, o nacionalismo ele passou a ser questionado, principalmente por aqueles movimentos pró-socialismo. Beleza? Bom, aí aqui nós temos o exemplo de algumas revoluções, de maneira geral, tá, galera? As revoluções de 1820 e 1830. Ou seja,
os países que tiveram o seu absolutismo restaurado tiveram revoluções liberais. Alguns territórios que eram dominados por outros territórios também acontecem revoluções liberais. É o caso da Grécia, que ainda dominada pelo Império Turco Otomano, proclama a sua independência. Ok? Bom, além de tudo isso, ocorrem as manifestações da própria sociedade. A burguesia, a classe média e a classe operária. E assim também ocorrem, ao longo do século XIX, as manifestações de unificações, como foi o caso da Itália e da Alemanha. Então, o nacionalismo ele vai envolver a burguesia ou uma elite conservadora do antigo Sacro Império Romano-Germânico, que depois da Era Napoleônica passou a ser chamado de Confederação Germânica. Então, o Estado da Prússia ali já vai liderar o movimento nacionalista pró-unificação dos Estados germânicos, fundação da Alemanha. E na Península Itálica, ao longo do século XIX, por inspiração nacionalista, burguesia e a elite conservadora, né, ou seja, reinos do norte da Itália, eles vão também fazer um processo de unificação da Itália, da Península Itálica, que até 1871 não era unificado, não existia a Itália como nós conhecemos agora. Beleza? Então, ocorrem revoluções de caráter liberal e também os movimentos nacionalistas pró-unificação, que foi o caso da Alemanha e da Itália. Beleza? Então vamos lá. Congresso de Viena, retorno das monarquias absolutistas e da aristocracia ao poder. Adeptos das ideias liberais, nacionalistas, socialistas questionavam o retorno do antigo regime. A onda revolucionária na Europa e América de 1820, da década de 1820. A onda revolucionária na América, a gente pode dizer que é o processo de independência da América Hispânica e da América Portuguesa. Espanha, Nápoles, Grécia, México, Peru, Chile e Argentina. E os movimentos populares na Europa, em 1830, derrotados na Alemanha, Itália, Polônia, mas bem-sucedidos na França e na Bélgica. Bom, a gente colocou aqui a Alemanha, mas não existia a Alemanha como nós conhecemos hoje. Seria aí o principal estado, o país mais industrializado da Confederação Germânica atual. A Alemanha é a Prússia. Então, lá na Prússia teve movimentos para conter as manifestações populares. Beleza? Bom, e na Itália, e na França, é que o rei absolutista, o Carlos X, ele é derrubado em 1830. E aí colocam no governo francês um novo rei, né? O Luís Felipe de Orleans, o rei burguês, que governou a França de 1830 até 1848. E aqui ao lado nós temos a imagem do Eugène Delacroix, de 1830, a liberdade guiando o povo. Você tem aí a bandeira tricolor francesa, né, que vai inspirar diversos movimentos nacionalistas, inclusive a adoção de países, né, como seu símbolo nacional, uma bandeira tricolor. Ok? Então, você tem aí o Eugène Delacroix. Bom, eu queria falar mais sobre a imagem, mas vamos seguindo aqui. Em uma outra aula, né, a gente fala mais sobre as imagens no processo histórico de cada país, né? Seria assim um título de uma aula. Mas vamos aqui, galera. As revoluções de 1848. Tá. O contexto geral da Europa, das décadas de 1830, 1840, era uma crise econômica muito grande. Ao contrário do que parece, né? Por exemplo, a Revolução Industrial. Todos os países estão muito bem obrigados. Não era assim, cara. A mecanização da indústria, ela provocou a demissão de muitos funcionários. A mecanização do setor agrícola também expropriou muitos camponeses, perderam trabalho, perderam terras para o latifúndio. Então, ocorre um êxodo rural muito grande, inclusive muitos imigrantes, né? Ou seja, muitos europeus sairão da Europa e vão rumo às Américas ao longo do século XIX, principalmente Brasil, né? 1870 em diante. Perfeito?
Então você tem aí a crise, superprodução, inclusive, tá? Superprodução da década de 1840, muitos produtos sem mercado consumidor, então crise econômica. Você vai ter fome generalizada na Europa, uma fome tremenda na Europa inteira, certo? E aí as manifestações, elas explodem em 1848. Então, olha só, o ano de 1848 assistiu à explosão de revoltas populares por toda a Europa. Ficou conhecido esse processo como a Primavera dos Povos. Foi motivada por uma crise econômica que fez aumentar o desemprego, o custo de vida e envolveu a França, o Império Austro-Húngaro e os estados alemães, além de outras regiões da Europa. Vários ideais se manifestaram nas revoluções de 1848. Vejam, vários ideais. O liberal, o socialista, o nacionalista e o romântico. Apesar de intensa mobilização, as revoltas foram quase todas derrotadas, com exceção da França. Mais uma vez, né? O povo francês consegue derrubar a monarquia francesa. Quem estava no governo? O Luís Felipe de Orleans, o rei burguês, foi deposto. E ali é proclamada uma república na França, a famosa Segunda República Francesa. Porém, em 1851, para 1852, foi eleito o presidente da nova República da França, o Napoleão III, que era sobrinho do famoso Napoleão. E o Napoleão III, eleito, fez um golpe contra a República Francesa, certo? Ele deu um golpe. Então, ele se tornou imperador, certo? Luís Napoleão, certo? Luís Napoleão adotou o título de Napoleão III, governou a França ali de 1852 a 1870. Beleza? Então, o Luís Napoleão, ou Napoleão III, agora o imperador da França, ele faz uma série de medidas políticas e econômicas, estimula a indústria francesa, faz a reforma urbana em Paris, né? Ele inspira os movimentos de colonizações ou novas colonizações na África e na Ásia. Então, a França terá realmente, né, um crescimento econômico. Porém, o crescimento econômico não acabou com a crise econômica no geral. Ou seja, o desemprego, a inflação continuava a existir na França, certo? Então, você tem aí esse momento de prosperidade, mas é sempre relativo, tá, galera? Bom, e na Alemanha e na Itália também estava rolando o processo de unificação. Mas nesse processo de unificação, galera, a treta maior foi entre a Alemanha, né, no caso, a Prússia e a França. Então, no processo de unificação da Alemanha, a França de Napoleão III, imperador da França, que era contra esse processo de unificação, tá? Envolvia ali embates políticos, certo? Fronteiriços, ok? Então, o Napoleão III, ou seja, a França, declara em 1870 uma guerra contra o Estado prussiano, que estava a fim de guerra mesmo para inspirar um nacionalismo lá na Confederação Germânica, para atrair os estados do Sul ao movimento nacionalista. Então, certo? Quando ocorre essa guerra entre França e a Prússia, 1870, você tem o início da Guerra Franco-Prussiana. O resultado dessa guerra foi a prisão de Napoleão III, certo? E a prisão de Napoleão III foi formado um governo provisório francês, o governo provisório do Adolphe de Thiers. Porém, o Adolphe de Thiers, o novo chefe, né, o presidente do governo provisório, quis fazer uma medida política para desarmar a população francesa, principalmente a parisiense, que formou-se uma guarda nacional para lutar contra a Prússia. Ele também queria não pagar mais o soldo dessa guarda nacional. Qual foi o resultado desse processo? O resultado, gente, foi, né, que o povo de Paris, liberais, socialistas e anarquistas, tomaram o poder de Paris.
fizeram o Adolphe de Thiers sair de Paris e alojar a sede do governo provisório em Versalhes. Então, rola aí a formação da Comuna de Paris. A cidade de Paris declara-se, né, autônoma e avessa ao governo provisório do Adolphe de Thiers, que inclusive aceitou os acordos de paz com a famosa agora, né, a inaugurada Alemanha. Então, o que eu quero dizer, concluindo, a Guerra Franco-Prussiana, a derrota francesa, legitima, né, ou consolida a unificação alemã. Então, a partir de 1871, a gente já tem a Alemanha. Bom, isso aí é um ponto. O outro ponto é que Paris ficou ali dominada por socialistas, principalmente anarquistas e alguns liberais, mas por problemas internos e com a força do exército de Versalhes, com apoio, inclusive, com o exército alemão ou prussiano, Paris foi dominada. E em 72 dias, você calcula aí, de julho de 1871, mais 72 dias aí, né? Quase 3 meses, sei lá, né? 2 meses e meio e tal, Paris caiu, certo? Paris caiu. E aí a França é novamente unificada e é fundada a Terceira República Francesa a partir de 1871, tá certo? Então a gente pode dizer também que a Comuna de Paris foi uma espécie de prelúdio, né? Prelúdio de revolução socialista. A próxima, né? Mas não só de caráter de cidade, mas em caráter nacional de um país, foi a Revolução Russa de 1917, tá? Uma revolução socialista. Beleza? Então aqui, ó, os resultados da onda revolucionária. Vamos para os resultados. Primavera dos Povos teve importância histórica significativa, pois possibilitou a derrubada dos últimos resquícios do absolutismo e da tradição aristocrática na Europa, consolidando as conquistas burguesas. E aqui eu trouxe para vocês, né, um tipo de revolta que os parisienses fizeram, são as famosas barricadas. As ruas de Paris eram estreitas demais, isso aqui em 1848, está muito estreita, vielas sem saída, né? Ou seja, becos sem saída, e aí dificultava a ação da polícia e do exército para conter as manifestações. Daí o Napoleão III fazer as reformas, né, em Paris com a ajuda do Haussmann, né, o prefeito de Paris, o Haussmann. Então você tem ali o embelezamento de Paris, alargamento das avenidas, formação de praças. Então fizeram embelezamento, né, alargando as ruas e fazendo praças para impedir justamente a aglomeração do povo para reivindicar os seus direitos. Agora vamos aqui para os nossos exercícios. Aí vamos aumentar a tela. Vamos treinar esse assunto aqui, as revoluções liberais. Um gole de café aqui. E vamos que vamos para a primeira questão. Bom, eu vou começar essa questão lendo aqui o comando da questão, a pergunta. Considerando-se os eventos ocorridos em 1848 e suas consequências, é correto afirmar que na Alemanha se instalou com sucesso uma república parlamentar que aboliu as instituições imperiais e consolidou a unidade do país. Na letra B, na França se proclamou outra vez a república, mas Luiz Napoleão Bonaparte, o presidente eleito, instituiu por meio de um golpe o Segundo Império. Na letra C, na Inglaterra, uma série de greves gerais colocou em xeque a monarquia, o que precisou recorrer à lei marcial para recobrar a ordem. Na letra D, na Rússia, os revolucionários ocuparam o poder durante alguns meses, o que provocou reação sangrenta e a guerra civil. Bom, a gente viu aqui, né, pelos nossos estudos, que a gente nem cita a Rússia aqui nesse processo, né? Mas vamos lá para o texto base. Então, da Rússia aqui a gente já cancela. Esses movimentos liberais, a gente pode dizer assim, aconteceram na Europa Ocidental, certo? Na Europa Ocidental, mais precisamente ali na Europa Ocidental. Não é que eu estou generalizando, galera, é só um bizu. Nós tivemos ali um movimento liberal da década de 1820, 1830,
nos Balcãs, certo? No caso da Grécia, certo? Mas estamos falando aqui de França, a Prússia, que é a atual Alemanha, a Itália, a Espanha, ok? Na Bélgica. Mas vamos aqui para o texto. O ano de 1848 ficou célebre em razão da onda de revoluções que varreu então a Europa. Evento denominado Primavera dos Povos, o objetivo maior dos revolucionários de toda parte era alcançar a liberdade e combater a opressão. Em algumas regiões, porém, as palavras de ordem reivindicavam também o fim do jugo estrangeiro, ou seja, demandava autonomia para as nações. Aí você tem, né, o envolvimento do nacionalismo. Bom, a resposta correta desta questão é a letra B. Na França se proclamou outra vez a República, mas Napoleão Bonaparte, presidente eleito, instituiu por meio de um golpe o Segundo Império. Bom, o Segundo Império francês, aquele que a gente já citou. Agora, olha só, na unificação alemã, vamos para aqui para a letra A, justificar por que não é a letra A. No processo de unificação da Alemanha, a Prússia era um reino, o reino da Prússia. E ali existia, né, o imperador Guilherme II, eu acho, Guilherme II, e o primeiro-ministro dele era o Otto von Bismarck. Então, o Otto von Bismarck, chanceler da Prússia, ele que faz a liderança intelectual, certo, do processo de unificação dos estados germânicos. E a ideia, primeiro, inicialmente, era fazer uma união aduaneira, chamada Zollverein, e eliminar a influência austríaca em alguns estados germânicos. Então, ele vai paulatinamente fazendo esse processo, atraindo outros reinos ao processo de unificação. Com a guerra da Prússia contra a França, né, a guerra franco-prussiana, vitória da Prússia. Assina os acordos, os tratados de Frankfurt, e aí a Alemanha ela é formada e alguns territórios franceses são anexados ao Império Alemão. Ou seja, a unificação alemã concretizada formou-se ali uma monarquia, né? Um império, beleza? O Império da Alemanha. Tranquilos? Então, a Alsácia-Lorena é anexada, e aí eu só quero te dar um spoiler, né, de uma das causas da Primeira Guerra Mundial, que vai ser justamente o revanchismo francês. Então, a França derrotada, humilhada, até mesmo a festa de comemoração da unificação alemã foi em Versalhes. Pô. Os franceses foram humilhados. Certo? Então, você tem ali o revanchismo francês, o nacionalismo que se exacerbou ao longo da segunda metade do século XIX na França até gerar a Primeira Guerra Mundial. Show? E a unificação italiana, você tinha ali duas frentes, né, uma no norte e no sul, liderando o processo de unificação. O norte, liderando ali o reino, né, o reino de Piemonte e Sardenha, o Camilo de Cavour, ou Conde Cavour, monarquista, certo? Mas com ideias liberais, lidera o processo de unificação no norte. E no sul você vai ter o Garibaldi, certo? O republicano. Então, nesse processo de unificação, eles, do norte e do sul, adentram no centro da Europa, eliminando toda a influência papal no centro da Península Itálica. Então, em 1871 também você vai ter a unificação italiana. O republicano Garibaldi, ele não queria a divisão da Alemanha, né? Ele não queria uma guerra civil, republicanos versus monarquistas, então ele resolveu tirar o boné revolucionário, aceitou a unificação italiana pró-monarquia, parlamentarista, foi embora da Itália. E, por outro lado, o Papa Pio de Roma, não aceitou o processo de unificação, se trancafiou no Vaticano, alegando que a Igreja era refém, né, desse processo de unificação. Então, a Igreja Católica não reconheceu a unificação em 1871. Ela só vai reconhecer a unificação italiana, a Igreja, no caso, a instituição, em 1929, em acordo da Igreja Católica com o Benito Mussolini, no tratado que ficou conhecido como Tratado de Latrão. A Itália reconheceu a autonomia do Vaticano
e o Vaticano reconhece o Estado italiano como um acordo e, enfim. Questão número 2, vamos lá. Dentre os principais políticos que compunham a onda revolucionária de 1848, que atingiu o território da atual Alemanha, destaca-se, dentre os princípios políticos que compunham a onda revolucionária de 1848, que atingiu o território da atual Alemanha. Destaca-se o republicanismo, defendido pela Liga Comercial Zollverein, a União Aduaneira, viu, gente? União Aduaneira. Ou seja, a criação de imposto único de importação entre os estados germânicos. B. Monarquismo fortalecido pelo Império Austríaco, que dominava a Confederação Germânica. C. O nacionalismo construído em torno da ação da Prússia, maior unidade política da então Confederação Germânica. Está aqui a nossa resposta, letra C. D. Restauração que previa a retomada dos antigos territórios germânicos pelo poder da aliança entre Áustria e Itália. E a letra E. A legitimidade que determinava o retorno das antigas famílias reinantes no controle da Confederação Germânica. 3. Ao longo do ano de 1848, o continente europeu passou por uma série de revoluções, configurando um movimento, ou melhor, um momento que muitos historiadores vieram a denominar de Primavera dos Povos. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que na letra A, as revoluções de 1848 foram movimentos em defesa do retorno dos regimes monárquicos, uma vez que as tentativas de reformas políticas e econômicas de caráter burguês tinham fracassado e produzido uma grave crise econômica e social. Falso, eram movimentos liberais, socialistas. B. Um conjunto de revoluções de caráter liberal e nacionalista. Foi iniciado com demandas por governos constitucionais e, ao longo do processo, trabalhadores e camponeses se manifestaram contra os excessos da exploração do capitalismo. Está aqui a resposta correta. Na letra C, o movimento de 1848 deu prosseguimento às reformas religiosas, estendendo o protecionismo para a Europa centro-oriental, enfraquecendo a oposição dos regimes aristocráticos católicos em região como a Áustria e a Polônia. Só lembrar, né? A Primavera dos Povos, ela atinge mais o ocidente europeu, a França principalmente. Na letra D, a Primavera dos Povos está relacionada à publicação do Manifesto Comunista de 1848, com a organização de ações políticas revolucionárias de cunho anarquista, republicano e secular. Falso. E a letra E, essas revoluções estavam associadas às demandas burguesas por maior integração comercial e pelo fim das políticas mercantilistas e intervencionistas ainda em vigor. Então, galera, tá aí as respostas das 3 questões, certo? Que nós resolvemos aqui. Então, já aqui, ó, quase meia hora, né? Já meia hora de aula sobre as revoluções liberais. Faz o teu descanso. Tomando uma água aqui, misturei com café. Já estava frio, pô. Mas vamos que vamos. Agora vamos para o imperialismo. Imperialismo, aula 14. Bom, galera, segunda metade do século XIX, a gente está caminhando aqui na nossa história, na nossa trilha da história, trilha do conhecimento, para você que vai fazer o vestibular da UEMA, concurso do CFO, né, da Polícia Militar, que são integrados a esse concurso. Agora a gente já vai avançando aqui no tempo. Imperialismo. Então, isso aqui é muito específico, esse conteúdo, certo? Então, o imperialismo ou o nacionalismo, como alguns historiadores defendem, né? Ou seja, essa ideologia. Vamos ver aqui as razões do pioneirismo inglês, só que isso aqui não confere com a nossa aula de agora, né? Isso aí é da aula de Revolução Industrial, que esqueci de apagar isso aí. Mas
agora é o contexto do imperialismo na África e na Ásia. O imperialismo foi o processo de expansão colonial promovido pelos estados europeus industrializados na África e na Ásia a partir da segunda metade do século XIX. Naquele momento, a Europa passava pela segunda revolução industrial. Então, a partir de 1870. A ideia agora é ampliar o mercado consumidor, buscar matérias-primas e investir em tecnologia. E aulas sobre primeira revolução, segunda revolução industrial, a gente já viu aqui em aulas anteriores, tá? É a aula 13. Então vamos lá. O uso de novas fontes de energia, o petróleo e o movimento da água para a geração de eletricidade, o desenvolvimento acelerado dos transportes e das comunicações, utilização do aço, formação de grandes oligopólios e do capital financeiro. Então você vai ter, por exemplo, a criação dos cartéis, das holdings, certo? Dos trusts, ok? Então, isso aí a galera da geografia vai te auxiliar, tá? Vamos lá. O objetivo dos países imperialistas: adquirir matéria-prima para expansão industrial, como o petróleo e o látex da Amazônia, tá? A exportação de látex da Amazônia para as potências industrializadas, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, onde a indústria automobilística dali, do final do século XIX, início do século XX, vai querer bastante borracha. Busca de novos mercados consumidores em áreas para investir os capitais excedentes na Europa, África e Ásia. Só que na África eles tinham um problema, que era a escravidão, que eles vão incentivar a abolição da escravidão nos territórios africanos, do continente africano, certo? E vão querer impor, daí o termo imperialismo, né? Impor a cultura europeia. Né? Vão querer fazer com que o africano, que não precisava de energia elétrica, que adote energia elétrica. Vão forçar os africanos, estou falando de maneira geral, certo? Isso aconteceu realmente em toda a África, a usar, por exemplo, sabonete. Não era comum ali a utilização de sabonete. O nome do sabonete da marca, Clorinol. 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 Tinha até a propaganda. Use Clorinol e você será um negro bonito. Certo? Então, várias das características culturais europeias serão inseridas no continente africano. Então, baseado em quê? Né, em que manifestação eles vão justificar a imposição dos costumes europeus no continente africano? O discurso civilizatório, certo? De que os povos africanos, asiáticos, os povos em geral do hemisfério sul, não eram civilizados, que tinham que ser civilizados, que baseando-se numa narrativa deturpada, né, das ideias de Darwin, que havia aquele discurso de que seres humanos eles eram diferenciados intelectualmente devido à cor da pele, ou seja, a sua raça. Então você vai ter ali o discurso do darwinismo social, ok? Então vamos lá, conquista de regiões que pudesse absorver a mão de obra excedente na Europa, contenção social. Daquela turma que estava desempregado na Europa, certo? Vai para o continente africano e asiático com status de elite. Então, pé rapado, inglês, tá? Pé de chato, pé de chumbo de uma fábrica desempregado, chega na África com status de governante, governador, general, entendeu? No Egito, no Marrocos, na África do Sul, tanto dos ingleses quanto dos franceses também. E aqui nós temos as justificativas ideológicas do imperialismo. A missão civilizadora, que acabei de falar, do homem branco, cristão e civilizado. Assumir o fardo deve ser penoso, de levar o desenvolvimento para os demais povos. O darwinismo social, uso distorcido da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Na escala evolutiva, o homem branco colonizador é a raça que evoluiu e atingiu o estágio superior, e sua tarefa é ajudar os inferiores a trilharem o mesmo caminho. Tá? Quem você é estudante que tem aquela mochila Kipling, dá uma olhadinha ali no Kipling, era né, no sobrenome Kipling, né? O inglês, ele era um imperialista, né, e darwinista.
E a ideia dele era explorar o continente africano e tal. O discurso dele, o fardo do homem branco, que o peso das costas do homem europeu era levar a tecnologia, o progresso, ajudar os povos africanos, asiáticos e tal, enfim, a chegarem no nível de progresso como os europeus. O Kipling, você que tem aí a mochila Kipling, dá uma olhadinha de qual é o mascotezinho da Kipling, certo? Depois você bota aí nos comentários, professor. O mascote do Kipling é o, certo? Que é aquele chaveirinho que tem aí na mochila, no estojo. Aí escreve aí no comentário, certo? Não estou associando que a empresa atual ao que vocês vão identificar, mas só dê uma olhadinha aí. Então, se você chegou nessa aula até aqui, certo? Se tem essa mochila Kipling, se não tem, dá uma pesquisada e vê qual é o mascote do chaveiro, que está no chaveiro dos produtos Kipling. Mas vamos lá. Ó. Comparando com o antigo sistema colonial. O colonialismo da Idade Moderna foi liderado por Portugal e Espanha e teve como alvo a exploração das terras americanas. A prioridade era adquirir metais preciosos, matérias-primas tropicais. Então, essa é a diferença entre o neocolonialismo e o colonialismo. O colonialismo do século XVI, XVII e XVIII. O neocolonialismo do século XIX. Atendendo os interesses do mercantilismo metropolitano. Definiu-se pelo Pacto Colonial, fundamentado no monopólio comercial da metrópole sobre os domínios coloniais. Utilizou em larga escala a forma de trabalho compulsório, como a dos escravos africanos. Então, no neocolonialismo, eles não vão querer escravos. No neocolonialismo da segunda metade do século XIX, eles vão querer mão de obra assalariada para poder comprar os produtos europeus, mas mão de obra barata. Alimentado pelo tráfico negreiro, definiu-se principalmente pela formação de colônias de exploração, organizadas no sistema de plantéio, latifúndio, monocultura e escravista voltada à agroexportação. Então, no neocolonialismo, a ideia é fazer uma intervenção direta caso os africanos, né, um povo local de um território cobiçado pelos europeus, resistisse. Então, você quebra toda a estrutura nativa e impõe uma estrutura política, econômica e cultural europeia naquele território, modificando tudo, entendeu? Adotando-se o princípio do capitalismo industrializante e tal, ok? A religião, no caso, não teria uma religião específica nesse processo de neocolonização, como foi o colonialismo português, por exemplo, do século XVI, que era levar o cristianismo católico. Agora não tem essa de religião que será implantada, ok? Então ele só faz aí para a gente fazer uma, né, comparação. A partilha da África, vamos lá, olha só. Os primeiros passos da partilha do continente de 1830 a 1880. Você tem aqui a Argélia dominada pela França, o Egito pela Grã-Bretanha e o Congo pela Bélgica. A consolidação da partilha da África foi feita pela Conferência de Berlim. O acordo aqui entre Grã-Bretanha, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. Outros países participam, a Turquia, os Estados Unidos, certo? Participaram da Conferência de Berlim, que nada mais é a partilha do continente africano. Então, eles vão fundando na África fronteiras artificiais, não levando em consideração os interesses e os costumes nativos do continente africano. Beleza? 2 territórios não foram partilhados da África, Etiópia e a Libéria, ficaram intactos, certo? Pela Conferência de Berlim. A ideia da conferência também, que foi, inclusive, chancelada, né? Ou seja, o Cicerone, o recepcionista da conferência, foi o Otto von Bismarck, aquele que liderou o processo de unificação da Alemanha. Bom, e aqui nós já temos o imperialismo na Ásia, tá? Os antecedentes, colônias fundadas pelos europeus durante as grandes navegações. Portugal já estava lá com alguns territórios em Macau, na China, e Indonésia, em Timor, e na Índia, Guadamão e Dil. A Espanha já estava lá nas Filipinas, a Holanda na Indonésia e a França na Indochina, que é a atual Laos, Camboja e Vietnã.
A Índia, ali naquele processo, ocorreu a dominação britânica, só se libertando dos ingleses no século XX, a independência indiana de 1947, e o século XIX amplia-se o controle da Companhia das Índias Orientais na região e destruição da indústria têxtil indiana. O imperialismo no Japão. No Japão foi diferenciado. Bem que as potências europeias queriam impor ao seu imperialismo no Japão, mas o imperador japonês, né, o Mitsuhito, o futuro Meiji, conseguiu, certo, através da disciplina japonesa e com o apoio, né, dos nobres japoneses, alguns, né, ele conseguiu enviar para a Europa e Estados Unidos japoneses para estudar os costumes de lá, e depois de formados, esses japoneses voltam ao Japão e industrializam o Japão. Então, olha só, imperialismo no Japão. Antes do século XIX, o sistema do shogunato vigorava no país, muito contraditório esse termo feudalismo japonês, tá? Mas o shogun era uma espécie de senhor feudal que tinha as terras no Japão, certo? E eles tinham poderes locais, poderes políticos e econômicos locais, e o imperador não tinha esse poder total, esse controle total do Japão. É com apoio externo que o imperador vai conseguir, externo dos Estados Unidos, que vai conseguir impor, né, o seu poder, o seu domínio sobre os shoguns, certo? Os latifundiários, proprietários de terra do Japão. Mas, olha só, depois de 1860, a Revolução Meiji, a Revolução Industrial Japonesa, a abertura dos portos japoneses ao Ocidente, a modernização econômica, investimentos estrangeiros do governo financiam o desenvolvimento da indústria, dos transportes e da construção naval do Japão. Com a Revolução Meiji, a Revolução Industrial Japonesa, o Japão se torna uma potência asiática, uma potência industrializada asiática, mas eles adotaram, né, alguns costumes ocidentais. Já a China, antes do século XIX, o comércio era raro e difícil, pois o mercado chinês era muito fechado, ou seja, o Império Chinês era fechado ao Ocidente, a China tinha tudo que ela precisava, certo? Muitas coisas que a gente tem hoje, os chineses já usavam no século XIII, século XIV, século XII, século VIII, certo? Os chineses, por exemplo, utilizavam dinheiro de papel. Os chineses, eles tinham um arco, né, chamado seta, que o cara parece uma metralhadorazinha manual, e impulsiona as setas, né, flechas e tal. Enfim, a pólvora, o domínio da pólvora, a criação da bússola, uma marinha mercante muito, muito boa, muito eficiente. Então, a China, a seda, o tecido de seda, as porcelanas, ele era um mercado fechado. Porém, era um mercado que atraía o interesse, principalmente da Inglaterra, devido a um mercado consumidor ser muito grande, entendeu? A quantitativo demográfico da China sempre foi enorme. Então, a Inglaterra, por meios, né, ilícitos, controversos, certo? Ou seja, baixos, consegue adentrar na China e abrir os portos da China, mas não só a Inglaterra, mas como as nações amigas. Então vamos lá, a partir do século XIX, os europeus encontram na venda de ópio, uma droga, para os chineses uma grande fonte de lucros. Bom, com a guerra do ópio, mesmo com as resistências de nacionalistas chineses, não foram páreos para a intervenção estrangeira na China, os seus portos abertos. Já no início do século XX, em 1911, os chineses nacionalistas proclamam a república na China, derrubando o império e formando uma China nacionalista, beleza? A partir de 1911, a China é nacionalista, e agora a ideia é, né, fazer acordos com o Ocidente, introdução do capitalismo, consolidação do capitalismo na China. Porém, esse capitalismo, sistema liberal, vai de 1911 até 1949, quando ocorre ali a Revolução Chinesa de 1949, liderada pelo pelo Mao Tse-tung. Estou com na cabeça aqui o Chiang Kai-shek,
ele era o líder da República Nacionalista, tá? República Chinesa Nacionalista, beleza? Bom, vamos lá. Os desdobramentos do imperialismo. O que isso acarretou? Promoveu uma acirrada disputa por mercados entre as nações industrializadas, intensificou o sentimento nacionalista e o revanchista entre os estados europeus, inclusive formação de alianças na Europa, como a Tríplice Entente, Tríplice Aliança, contribuiu para a formação de alianças entre militares, alianças militares entre as principais potências europeias, a paz armada, foi decisivo para a configuração de um cenário histórico favorável à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Consequências do imperialismo. Agora vamos para os nossos exercícios. Primeira questão. Até o início do século XIX, a África era ocupada pelos europeus apenas em algumas regiões litorâneas. A ocupação das demais regiões ocorreu entre 1830 e 1880. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. Na letra A, a ocupação do território africano ocorreu de forma homogênea, considerando-se as riquezas naturais de cada região e a ausência de qualquer movimento de resistência. Falso. Teve intervenção direta, militar, né? Intervenção militar direta, teve acordos entre europeus e africanos. Alguns territórios passaram a ser protetorados de um país europeu, como o caso do Egito, sendo protetorado da Inglaterra, ou seja, da Grã-Bretanha. Ok? Então, você tem intervenção direta e indireta. Já o Congo, né, galera? O famoso Congo, que é a questão do Congo, pela Conferência de Berlim, o Congo virou uma espécie de propriedade do rei da Bélgica, o Leopoldo, certo? Onde ele fez umas medidas atrozes, né? Medidas desumanas, né? Medidas, enfim, né? De mutilações, de exploração, mutilação do povo congolês, certo? Então, já no início do século XX, ele perdeu o controle do Congo, que era uma espécie de propriedade privada dele, foi entregue ao Estado belga e não deu nada para o Leopoldo II. Não foi julgado por um tribunal internacional, né, um tribunal neutro, não sofreu nenhuma sanções e ainda tem, né, homenagens, muitas homenagens, né, embora que ocorra ali um movimento contra essas homenagens ao Leopoldo II lá na Bélgica. Certo? Mas, diante da conjuntura política europeia extremista, né, o Leopoldo II é herói para alguns extremistas belgas, beleza? Mas as mutilações ocorreram sob o comando desse camarada chamado Leopoldo II. Enfim, né, o território foi entregue à Bélgica, certo? Já no início do século XX. Vamos lá. Na letra B, o interesse de alguns países europeus pelo continente africano devia-se às possibilidades de se comercializarem escravos a custos mais favoráveis e sem que se dependesse exclusivamente dos ingleses. Na letra C, a partilha da África entre as potências europeias garantiu aos povos africanos a entrada no processo de modernização econômica e política, até então prerrogativa da Europa e das Américas. Na letra D, a participação do continente africano entre as potências europeias, definida e regulamentada na Conferência de Berlim, foi justificada em termos morais como uma missão civilizadora. Os termos não tinha nada de moral, não, certo? Eram interesses econômicos e os interesses para evitar a guerra entre os europeus. Na disputa desses territórios ricos em minerais no continente africano, resposta correta aqui, a letra C. 2. O imperialismo ou neocolonialismo, como também é conhecido, é constituído por práticas dos estados nacionais, que pretendem colocar-se como expressores dos seus domínios, controlando outras nações supostamente imaginadas como mais frágeis e mesmo até menos civilizadas. Sobre o imperialismo das últimas décadas do século XIX, é correto afirmar que, na letra A, o Brasil foi colaborador da política imperialista na África, afora,
B. Os países latino-americanos, no final do século XIX, em sua maioria ainda colônias das metrópoles, também sofreram com o neocolonialismo. Não. Final do século XIX, praticamente todas já estavam independentes. Inclusive Cuba, né? Se ele fala que final do século XIX, a independência de Cuba foi em 1898. C. Os Estados Unidos foram o estado mais ostensivo em sua política imperialista no período citado. Os países mais ostensivos foram França e Inglaterra. Os Estados Unidos estavam engateando para ser a maior potência imperialista nesse momento. D. As investidas dos países europeus na expansão de seus domínios foram centradas, sobretudo, na África e na Ásia. Sim, até porque as Américas, principalmente a Latina, elas se tornaram independentes com o apoio da Inglaterra, a maior potência imperialista. Então, a América Central e do Sul, principalmente, elas eram consumidoras de produtos industrializados e fornecedoras de matérias-primas, principalmente gêneros agrícolas ou extrativistas para as potências, ou seja, para a Inglaterra. E a letra E, a Alemanha e a Itália, países há muito tempo constituídos como estados nacionais, tiveram papel de destaque no imperialismo. A corrida deles foi após as suas unificações na década de 1870. Tá? Há muito tempo constituídos, não. Se o imperialismo começa a partir de 1870, foi no ano em que eles acabaram de se unificarem. 3. O reconhecimento do território africano empreendido pelas campanhas de exploração e pelas missões religiosas foi facilitador de uma verdadeira invasão de mercadores europeus nas caravanas e rotas de comércio que ligavam diferentes pontos do continente. Muitos desses mercadores começaram a controlar algumas redes de comércio, criando novos sistemas de autoridade que não passavam mais por líderes africanos. De início, isso não representou nenhum tipo de perigo para as elites africanas, que já estavam acostumadas a negociar com árabes, indianos e com os próprios europeus. No entanto, no decorrer do século, os europeus se tornaram senhores das principais rotas comerciais do litoral africano, inclusive as que ligavam às cidades orientais, com o continente asiático. Ao avaliar a presença europeia no continente africano ao longo do século XIX, o texto caracteriza o movimento de intensificação do comércio internacional realizado a partir da difusão de valores universais, como o cristianismo e a democracia? Não. B. O respeito europeu à multiplicidade das crenças e manifestações culturais? Não respeitaram. Tanto é só você lembrar, né? Nas colônias portuguesas, Costa do Marfim, Costa do Ouro, né? Não, os portugueses foram os primeiros a conquistar esses territórios, tá, galera? No século XIX, os portugueses perdem boa parte do litoral africano para as potências industrializadas. Então, se você tem Costa do Ouro, é uma imposição da Europa naquele território, ou seja, eles classificam o território pela sua riqueza e não pelos costumes, não pela sociedade que morava ali. Costa do Ouro. Entende? É o que cabia, o que interessava os europeus, eles foram denominando. C. Um esforço consciente e planejado de integração entre os continentes por meio de constituições de ligações terrestres e marítimas. Um esforço consciente e planejado de integração. Aí não, né, violão? D. Um processo de interferência gradual e profunda dos padrões culturais africanos, de organização social e dinâmica política das sociedades locais. Está aqui a resposta correta. E a letra E, a disposição europeia de colaborar para o progresso de países subdesenvolvidos, ampliando a capacidade produtiva das economias locais. Beleza? Agora a gente vai adentrar para o nosso próximo conteúdo, Estados Unidos no século XIX, um pouco de teoria e exercícios. Descansa aí, né, de acordo com o teu perfil, e a gente já vai começar. Só tomar também um pouquinho de água aqui.
A ideia também, galera, quando vocês vão descansando, é você refazer essas questões sozinhos, né? Vocês estão com o PDF aí disponível, baixa logo, tá? Acompanha, faz o teu resumo também e vamos que vamos para Estados Unidos no século XIX. Bom, a gente tem aqui o lado norte, né, em cima da gente aqui. Em cima da gente aqui do Maranhão, você tem os Estados Unidos da América. Processo de independência dos Estados Unidos da América foi ali a partir de 1774, 1783, a guerra acaba de independência e a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos. 1787, se eu não me engano, 1787, é promulgada a Constituição norte-americana. Uma Constituição de caráter liberal. Liberal. Não é democrática ainda, tá? Eles adotaram lá uma república federativa presidencialista liberal. Não era democrática. O voto era censitário e havia exclusão de negros, mulheres, indígenas. Só branco votava. E que, claro, que tinha renda. Bom, uma herança da cultura, uma herança colonial do novo país, Estados Unidos da América, é uma divisão territorial, econômica, né, cultural, entre os estados do norte e os estados do sul. Beleza? Os estados do norte e os estados do sul. Então, havia ali uma nítida, né, diferença. Ok? E essas diferenças políticas e econômicas vão provocar ao que a gente chama de Segunda Revolução Americana. A primeira Revolução Americana é a própria independência dos Estados Unidos. A Segunda Revolução Americana é a Guerra de Secessão, é a Guerra Civil. Então vamos ver um pouquinho da história estadunidense do século XIX e, consequentemente, o imperialismo americano no século XIX. Mas vocês vão ver que, ao contrário da Inglaterra e da França, Estados Unidos preferiram as Américas, principalmente a região caribenha, beleza? Então vamos aqui para a tela. Fatores da expansão dos Estados Unidos para o oeste após a independência. Então, os Estados Unidos vão sair da costa leste e vão adentrar para o oeste, conquistando territórios. Então, os fatores sociais: crescimento populacional, alta densidade demográfica no leste e a vinda de imigrantes, ou seja, os imigrantes italianos, alemães, suecos, holandeses, irlandeses, ingleses também vão para o país da liberdade. Os econômicos: aquisição de terras pelo governo para facilitar o transporte de mercadorias para o Caribe e a corrida do ouro para a Califórnia. Acharam ouro na Califórnia e aí o México se ferra todinho, o México vai perder um monte de território para os Estados Unidos. E nós temos aqui os fatores ideológico-religioso, o princípio do destino manifesto, que dizia a expansão do país até o Pacífico, levando os valores religiosos às regiões carentes. Seria uma revisão da oração dos primeiros peregrinos do navio Mayflower, como a gente já viu isso aqui em aula anterior, a colonização inglesa na América. Olha só a imagem que eu trouxe para vocês, aquelas carroças, caravanas típicas de filme de faroeste americano, né, onde os homenzinhos, as mulheres, tadinhos, vão dentro dessas carroças sem nenhum conforto, né, sobreviver, fazer prosperar a nação americana no oeste. Mas essa imagem aqui não retrata o que aconteceu com os povos indígenas, né, sendo aí atropelados por essas caravanas. O professor está muito pró-minoria hoje, hein? Estamos sim, né? Hoje estamos. Que é fato, né, galera? É fato. Mas vamos lá. Os novos territórios do século XIX. Ou seja, com a expansão territorial baseado, né? A expansão territorial baseado no discurso do Destino Manifesto. Lembrando que o Destino Manifesto, esse discurso não foi proferido, não foi inventado por um presidente, tá? Era a imprensa da época que propagava essa manifestação ideológico-religiosa. E claro que os presidentes vão fazer uso desse discurso. Bom, vamos lá. Promoveu uma acirrada disputa por mercados entre as nações industrializadas.
Intensificou o sentimento nacionalista e revanchista entre estados europeus. Ah, não, isso aqui, gente, é uma repetição aqui de uma tela, cancela. Cancela isso aqui, tá? Só anotando aqui o tempo, tá. Então aqui, ó, do discurso ideológico, aí a gente pula para cá. A formação dos Estados Unidos, tá aqui, ó, os novos territórios, era só isso que me interessava, só que repetir isso aqui, a tela do imperialismo. Então, formação dos Estados Unidos. Os indígenas, como falei anteriormente, foram massacrados. Então, vamos lá. Ó. Primeira fase, 13 colônias até 1775. Só essa área aqui. Ó. Cedido pela Grã-Bretanha em 1783, após a vitória dos Estados Unidos na Guerra de Independência. Isso aqui passou a ser dos Estados Unidos. Segunda fase da expansão. Estados Unidos comprou esse território da França em 1803. Todo esse território aqui, ó. Os Estados Unidos comprou da Espanha esse território aqui, ó, a Flórida, a Louisiana. E em 1818, incorporação desse território aos Estados Unidos. Terceira fase, anexado do México. Ou seja, ele está dizendo que os Estados Unidos tomou do México. O Oeste, acordo com a Grã-Bretanha, 1845. Anexado do México em 1848. Guerra. Ou seja, a Califórnia, no momento que ocorre a corrida do ouro. E em 1853, o México, já cansado de levar porrada dos Estados Unidos, vendeu aí esse território entre Arizona e Novo México para os Estados Unidos. Quarta fase, 1867, comprou o Alasca da Rússia. A anexação do Havaí, 1889, inclusive é o ano da proclamação da República do Brasil, mas... E 1889 a 1898, as Filipinas, então, aqui, ó, Porto Rico e também as Filipinas, né, vai ser cedido pela Espanha aos Estados Unidos. Porque em 1898 a gente vai ver ali que os Estados Unidos participou da guerra, uma guerra contra a Espanha, a Guerra Hispano-Americana, vitória dos Estados Unidos, consequentemente independência de Cuba e anexação de territórios ou cedição de territórios da Espanha aos Estados Unidos. Vamos lá. A Guerra de Secessão norte-americana, Estados Unidos, uma potência emergente, o território atual estadunidense praticamente todo formado, mas internamente ocorre a Guerra de Secessão. Então, o que foi a Guerra de Secessão? Resumidamente, a expansão territorial agravou o antagonismo entre as elites do Norte e do Sul, estados do Norte contra os estados do Sul. Características do Norte: urbano, industrial e abolicionista, com predomínio das propostas liberais. E o Sul, rural, agrário e escravista, com predomínio das ideias conservadoras. Antecedentes: o Norte era favorável à abolição da escravidão. Então vamos lá, o compromisso do Missouri, em 1820, escravidão seria permitida abaixo do paralelo 36 graus. Voltando para o mapa aqui, que significa dizer isso? Que haveria escravidão abaixo do paralelo 36. Então, se aqui fosse paralelo 36 graus, os estados do Sul tinham permissão de escravizar pessoas. Compromisso de 1850. A escravidão é decisão de cada estado que vai decidir. Agora, outro fator que vai eclodir a Guerra de Secessão, a questão alfandegária. Os estados do Norte, industrializados, defendiam taxas elevadas às do Sul. Taxas elevadas quanto à importação de produtos industrializados. Então, fazia sentido para o Norte. Era industrializado e, em defesa da sua indústria, aumenta a tarifa alfandegária. Já os estados do Sul, eles se beneficiavam com tarifas alfandegárias reduzidas ou inexistentes, porque eles compravam produtos industrializados de fora. Então, o Sul queriam taxas reduzidas. O estopim para a eclosão da guerra foi a eleição do republicano Abraham Lincoln
nortista e abolicionista venceu as eleições em 1860. A reação do Sul, dos estados do Sul, os confederados, separam-se do Norte e formam um novo país, os Estados Confederados da América. O Norte não reconhece o novo país e se inicia a Guerra de Secessão. Bom, a vitória da Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana foi a dos estados do Norte. Então, a supremacia da União, tá? Os estados do Norte ficaram conhecidos como a União, que lutou contra os confederados do Sul. Então, a superioridade numérica, econômica e bélica do Norte, o Sul não tinha recursos financeiros para continuar a guerra, o Norte impôs o bloqueio naval às exportações do Sul, beneficiando pela expansão territorial para o Oeste, o Norte conseguiu aprovar o Homestead Act de 1862, distribuição de pequenos lotes de terras, estimulando ainda mais a imigração e ocupação do Oeste. Aí, por essa lei de terras aqui, o imigrante recebia a terra, certo? Claro que eram terras indígenas, mas enfim, né? Recebia a terra. E aí a criação de estados a oeste, eles tinham as mesmas características dos estados do norte. E com a formação de um novo estado, significa dizer o quê? Que você vai ter novos deputados, né, que eles chamam de representantes, e senadores, pró-interesses do norte. Isso deixava o sul bastante chateado. E a lei contribuiu para aproximar os estados do norte e os do oeste, isolando do sul, como acabei de falar. Bom, os desdobramentos da guerra, devastação do sul, mais de 610 mil mortos, ocorre a abolição da escravidão definitiva, mas os direitos dos negros norte-americanos foram cerceados em alguns estados até meados do século XX, e ainda nos dias de hoje a luta por direitos civis continua nos Estados Unidos, mas também ocorreu o surgimento de formação de grupos racistas como a Ku Klux Klan. Criação de um mercado unificado com base no norte industrializado, e aí os Estados Unidos se tornam potência. O que acontece após a Guerra de Secessão? Então a gente tem aqui, a final da Guerra de Secessão, 1865 a 1919. Então é esse período de tempo para os Estados Unidos se tornarem, a partir de 1919, a primeira potência mundial. Primeira potência capitalista. 1919 cai a hegemonia inglesa e ascende a hegemonia norte-americana. Perfeito? Então vamos lá, os fundamentos do imperialismo norte-americano. Destino manifesto, como nós já vimos, a extensão para o oeste. A doutrina Monroe, América para os americanos. Estados Unidos se coloca uma polícia em defesa dos países formados após a proclamação de suas independências. Pela doutrina Monroe, por exemplo, Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil em 1824, baseando-se nessa doutrina. A vitória do Norte industrializou os Estados Unidos após a Guerra de Secessão. Já na década de 1890, o presidente Theodore Roosevelt adota uma política agressiva no Caribe e na América do Sul, chamada política do Big Stick, certo? Ou corolário Roosevelt é uma reedição da doutrina Monroe, e a diplomacia do dólar, ou seja, comprar barato a ajuda e o apoio de países latino-americanos. A República das Bananas, tá? Como já dizia, né, um colombiano, né, um escritor latino-americano, que os políticos daqui, os caudilhos hispano-americanos e os brasileiros vendiam seus, ou seja, eram influenciados. O que eu quero dizer é o seguinte: os políticos corruptos, safados, corruptos, vendiam, não colocavam a intenção do Estado, né, sobre os interesses privados. Ou seja, o patrimonialismo do Estado, aquele pensamento, né, de que o Estado é do presidente. Eu fui eleito presidente, então o Estado é meu, eu faço o que eu quiser.
Então, os interesses pessoais acima dos interesses do Estado é que prejudicou a muitos países latino-americanos e favorecendo, claro, os interesses norte-americanos. Então, diplomacia do dólar. Tá? Eu quero a abertura desse mercado aqui para mim. Quer quanto? Cara, $30.000. Então, toma. Então, abre-se um porto exclusivo para os Estados Unidos. Agora, quando isso não acontecia por bem, pela diplomacia, acontecia por mal. Intervenção militar. Ok? Então, vamos lá. Resultados do imperialismo norte-americano na América Latina. A Guerra Hispano-Americana, 1889-1901. Os Estados Unidos apoiaram a independência de Cuba, derrotando a Espanha, anexando a ilha de Guam, as Filipinas e Porto Rico. E quando Cuba se tornou independente da Espanha, os Estados Unidos mandaram os cubanos anexarem uma emenda à Constituição cubana, chamada de Emenda Platt. A Constituição cubana que concedia aos Estados Unidos a Baía de Guantánamo e o direito de intervir na ilha quando os assuntos norte-americanos seriam diminuídos, né? Quando os interesses norte-americanos seriam prejudicados na ilha. Ok? Os resultados do imperialismo norte-americano, a construção do Canal do Panamá, Estados Unidos. O Panamá era um território colombiano que a Colômbia perdeu o Panamá, foi proclamada a independência do Panamá com apoio norte-americano, inclusive, e os Estados Unidos, apoiando a independência do Panamá, recebeu a concessão para construir o canal. Outras ações imperialistas norte-americanas na República Dominicana, na Nicarágua, no México e no Haiti. A política da boa vizinhança, isso aqui já é na década de 1930, a política da boa vizinhança era uma aversão, era uma relação, certo, amistosa entre Estados Unidos e os países latino-americanos, mas vejo que a partir de 1930, para diminuir a influência nazista em alguns países latino-americanos, inclusive o Brasil, viu, galera? Certo? Inclusive o Brasil. Então, o Franklin Delano Roosevelt, ele faz uma política de investimento, empréstimos facilitados para países latino-americanos. Brasil pegou empréstimo, o México pegou, certo? O Getúlio Vargas, inclusive, mandou construir a primeira usina siderúrgica do Brasil, estatal, né, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, com a política da boa vizinhança. Ganhamos o mascote, o Zé Carioca, do Walt Disney, ok? Então, política da boa vizinhança. Então, isso aqui é um discurso mais moderado para a relação Estados Unidos com a América Latina. Tá? O Franklin Delano Roosevelt, só a nível de curiosidade, era o filho do Theodore Roosevelt. Então, assim, enquanto Theodore Roosevelt, o pai, dava ali cacetada, né, com big stick, taco de beisebol, paulada na cabeça da América Latina, o Franklin Delano Roosevelt, o filho, não, deixa disso, vamos negociar aqui, quer quanto? Quer empréstimo? Tá? Corta relações ali com a Alemanha nazista, tá? Coisa que no Brasil só veio acontecer, nesse rompimento mesmo em 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, porque seus navios mercantes brasileiros foram bombardeados por submarinos alemães, mas isso aí fica para a aula futura. Agora nós temos questões sobre o imperialismo, ou melhor, sobre os Estados Unidos no século XIX. Vamos lá. Os 3 fatos históricos abaixo aconteceram no mês de fevereiro de 1848, há 160 anos. Vamos lá. Isso aqui é uma revisãozinha, tá? O item 1. Assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Publicação do Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels. Opa, isso aqui foi em 1848. 3. A proclamação da Segunda República Francesa. Opa, isso aqui foi a partir de 1848 também. Então vamos lá. Tais acontecimentos associaram-se respectivamente a Guerra Mexicano-Americana, Congresso da Liga dos Camponeses, abdicação de Luiz Felipe,
primeiro. A Revolução Praeira. A Revolução Praeira foi em Pernambuco, em 1848, no segundo reinado. Tá fora. Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers foi na China, os nacionalistas chineses contra o domínio britânico na China. Tá fora. Doutrina Monroe foi em 1823, América para os americanos. Apoio estadunidense às ex-colônias americanas. Então, só sobrou aí a letra A. Então, galera, quando os Estados Unidos, 1848, vamos lá, voltar para o mapa, ó, rapidamente. Olha só, no mapa. Por isso que é a importância de ler mapa. A anexação do México, acordo da Grã-Bretanha, anexado ao México em 1848, Tratado de Hidalgo-Guadalupe. Pelo Tratado de Hidalgo-Guadalupe, 1848, o México cedeu esses territórios aos Estados Unidos. Está vendo aí como é importante ler mapa? Congresso da Liga Camponesa e abdicação de Luiz Felipe de Orleans. Questão de número 2. Olha só a imagem, né, do filme 12 anos de escravidão. Vamos lá. O ganhador do Oscar de 2014, o filme 12 anos de escravidão, é baseado em uma história real narrada em um livro de 1853, escrito por Solomon Northup. O filme mostra como Northup foi enganado por dois homens que lhe ofereciam um emprego em Washington. Violinista, letrado e casado, ele foi sequestrado em 1841. E então escravizado por 12 anos sob diversos donos, enfrentando a desumana realidade de centenas de milhares de escravos negros. Devido à importância do filme, a National School Boards Association, organização sem fins lucrativos que cuida de mais de 3.800 escolas, fará uma parceria com a distribuidora New Regents. A editora Penguin Books e o diretor Steve McQueen para levar o filme, o livro de Solomon Northup e um guia de estudos para mais de 50 milhões de alunos, pois 12 anos de escravidão fará parte do currículo das escolas públicas dos Estados Unidos a partir de setembro. De acordo com o exposto acima e de seus conhecimentos sobre a história dos Estados Unidos, assinale ou analise as afirmações. Vamos lá. Após o sequestro, Solomon Northup só poderia ter sido levado para o sul dos Estados Unidos, cujos estados eram escravistas, base no trabalho latifundiário. Vamos ver. 2. A história da escravização de Solomon Northup ocorreu depois da Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, conflito que teve um custo social de aproximadamente 600 mil mortos e terminou com o esmagamento do Sul pelas tropas federais. A gente precisa do filme aqui do texto para sabermos que, narrada em o livro de 1853, portanto, antes da Guerra Civil. E o sequestro foi em 1841. A Guerra Civil começou em 1861. Então, veja que os caras colocam uma imagem, não é à toa, não. Você tem que analisar a imagem, apesar de você aí achar desnecessária a leitura da imagem. Não é desnecessário. 3. Uma das causas da Guerra Civil norte-americana envolveu as diferenças regionais entre o norte, onde predominava uma economia agrícola, já foi, aqui está fora. Então, se a 2 e a 3 está fora, vamos cancelar quais alternativas? A letra A letra B, a letra C e a letra E. Só sobrou a letra D. 3. A Guerra Civil entre o norte e o sul dos Estados Unidos, ocorrida entre 1861 e 1865, teve, por consequência, profundas mudanças na economia e na sociedade do país. Assinale a alternativa que apresenta essas mudanças. A abolição da escravidão e a afirmação do modelo capitalista de inspiração nortista em todo o país. Está aqui a resposta correta. B. A manutenção da escravidão? Não, foi abolida a escravidão em 1865. C. A conquista do México e a ampliação da escravidão em direção aos territórios recém-conquistados? Não.
D, a Vitória do Sul industrial, afora. Letra E, conciliação entre Norte e Sul e a manutenção da escravidão em ambas as regiões? Não, tá? Então tá aí, gente, a aula de hoje, século XIX, finalizada, aula 14 finalizada. Acompanhe as nossas aulas anteriores, essa aula, baixem o PDF, converse comigo nos comentários, tá? Mande sua mensagem para mim de apoio, dê like, se inscreva no canal e vamos que vamos rumo à aprovação para o vestibular / concurso UEMA CFO PMMA. Beleza, gente? Forte abraço, Brasil, e até uma próxima.